Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom estar mais uma vez no Kadosh Pode Mais junto com você. Olha, hoje nós que faz parte do Kadosh Pode Mais selecionamos umas perguntas bem mais objetiva, bem mais bíblica, para que possamos entender e compreender e extrair da Bíblia as respostas que eu e você precisa ser respondido. Olha, sempre eu vou falar para que você participe desse Kadosh Pode Mais. Como? Trazendo sugestões, pergunta, a dúvida que você tem da Bíblia, pode colocar abaixo desse vídeo no comentário, né? Esse vídeo vai ser transmitido no YouTube, né? Está sendo transmitido no YouTube, e você coloca lá sua pergunta, a sua dúvida bíblica, que nós responderemos. Faça parte deste Kadosh Pode Mais. Por quê? Porque aqui nós aprendemos e se alimentamos da palavra de Deus. Vamos hoje apresentar, né, e ter a participação mais uma vez da pastora Aline. Ela está aqui, pode dar a paz do Senhor para os irmãos, Aline. Fica à vontade, viu? Pai Senhor a todos, bom dia. Deus abençoe a cada um neste dia, em nome de Jesus. Que bom, né? Estamos aqui juntos. A pastora selecionou algumas perguntas. E antes de nós iniciar, vamos fazer uma oração. Convido você que está me assistindo para orar pelos seus filhos, para orar pelo seu irmão, pela sua família. Vamos juntos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa, Senhor, esses que estão me assistindo. Abençoa, Senhor, esse que, ó Pai, humildemente está com o coração voltado para vir abençoar a sua família, vir abençoar todos, ó Pai, o seu irmão da igreja, seu irmão de sangue. Deus, de uma forma linda e tremenda, abençoa todos esses que estão me assistindo. Protege a família dele, protege a família dela, ó Pai, para a glória do teu nome. Abre nosso ouvido espiritual, abre nossos olhos espiritual, abre nossa mente espiritual, para que enxergamos, compreendemos e entendemos a tua palavra. Em nome de Jesus, nos guia, Espírito Santo. Amém. Vamos mais a pergunta aí. A pastora fez uma grande pergunta aí, selecionou umas perguntas que eu peço até para quem você aí de casa, confira se está na Bíblia, confira se está aí, confira essas respostas, né, que vai ser transmitida aqui, que está sendo transmitido já, e você vai entender à luz da palavra de Deus, não é isso, pastora? Que é importante ele lá conferir. Pega a Bíblia, né? Vou conferir realmente, né? Vou participar, né? Isso é importante. Desde já peço para que você se inscreva no canal, né? Siga no Instagram, né? No Facebook da Congregação Kadosh. É só colocar lá @Congregação Kadosh Oficial, né? Que você vai encontrar grandes vídeos para te ajudar a auxiliar na palavra de Deus. Vamos lá. A primeira pergunta de hoje é a qual? A primeira pergunta eu creio que é uma dúvida que muita gente tem, até os próprios cristãos, né? Por que o cristão tem tanta certeza da salvação? Isso é bom. Olha aí. Talvez surgiu essa pergunta em sua mente. Por que os cristãos têm tanta certeza de salvação? Até porque a salvação só é mais citada na mentalidade dos cristãos, né? Muitas pessoas dizem, rapaz, por que fulano tem tanta certeza da salvação?
vivendo no mundo que vivemos hoje, conhecendo os conhecimentos que temos hoje, tendo a informação que temos hoje, como é que os cristãos têm tanta certeza? Vamos entender essa pergunta à luz da palavra de Deus. Primeiramente, o mais importante e o mais essencial desta pergunta está na resposta. Qual? Porque os cristãos, eles vivem por fé. E a fé é que faz o cristão ter essa grande convicção, pastor Aline. É a fé, pastor Aline, que faz os cristãos ter essa clareza, essa certeza de salvação. Né, pastor Aline? Por quê? Porque a fé não é ver, é acreditar. O teólogo Santo Agostinho, ele nos ajuda, né? Ele disse, o que é fé? Porque muitas pessoas não sabem o que é fé. Fé, o teólogo Santo Agostinho diz, fé é acreditar naquilo que não vemos. E a recompensa de acreditar naquilo que não vemos é receber aquilo que acreditamos. Se nós acreditamos em Cristo, na história, no plano traçado para a humanidade, com convicção, temos a certeza, a clareza de salvação. É a fé. Essa resposta é muito prática e fácil. É a fé. Ver o impossível. Vamos lá. Então, para mim ter uma certeza de salvação, eu tenho que ter fé. Certeza de salvação é fé. Se você não tem certeza de salvação, porque tem um item importante que lhe falta: a fé. A fé. Pronto? Eu acho que respondi, né? A segunda pergunta é Jesus o único caminho para o céu? Olha aí, é Jesus o único caminho para o céu? Talvez você em sua mente tenha dito assim: fulano, cicrano, bertânio pode interceder por mim. Só tem uma pessoa que pode interceder por você. Sabe quem? Jesus. Porém outro não salva, não conduz o homem ao céu. Para não ficar só em minhas palavras, eu estou com a Bíblia aqui, ó. Vamos folhear a Bíblia, né? Vamos para João, capítulo de número 14, né? Essa pergunta exige tanto a palavra de Deus. Olha lá, João 14, versículo de número 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso foi Jesus que disse. Não tem outro caminho. Eu não te conduzo ao céu, mas Jesus sim. Eu te conduzo a Jesus. Posso lhe levar até a presença de Jesus. Jesus, ele faz o que um homem nenhum faz: salvar, curar, libertar, transformar. São esses itens que são tão importantes para ter certeza da salvação. Jesus. Então é preciso o homem encontrar com aquele que pode salvar. Só Jesus que pode salvar. Vamos mais adiante? A segunda pergunta, né? A terceira é? Vamos lá. Essa aqui eu acho que muita gente tem essa dúvida. A salvação é somente pela fé ou pela fé mais as obras? Para eu ter salvação é somente a fé baixa ou eu tenho que ter a fé e também obras mostradas para eu ter salvação? Olha que coisa interessante. Talvez passou isso na sua mente, né? Eu preciso, né, ter só fé para ser salvo? Ou eu preciso ter obra?
para ser salvo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Os dois. Você tem que não só ter fé. Você não só tem que ter obra. Você tem que ter os dois. Um depende do outro. Porém, existia essa briga de pensamento lá na Bíblia. Vamos para Tiago, capítulo de número 2. Vamos lá folhear a Bíblia. Vamos responder essas perguntas à luz do Evangelho, que isso é importante. Em Tiago, capítulo 2, versículo de número 18, nós entendemos o seguinte, que diz assim: alguém, porém, dirão, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Olha, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Uma pessoa estava discutindo essa questão. Disse, olha, eu tenho fé. Aí, você tem obra? Fez uma pergunta. Porque eu tenho obra. E mostra a minha fé pelas minhas obras. Eu digo aqui, para não ter tanto discussão, ou entrar tanto nesse mérito, você tem como mostrar a sua fé pelas obras, pastor Dali, sabia? E você tem como mostrar as suas obras pela fé. Porque se você tiver fé, você vai andar segundo a Bíblia. Isso nessa questão de você andar segundo a fé, que vai apresentar a sua obra. E se você tem obra boa, mostra também uma fé. Está entendendo? Por isso que está ligada. E muita gente fica brigando. Se você observar, olhar o que Efésio, abra sua Bíblia, é importante, olha, escuta só. Em Efésio, também para esclarecer biblicamente essa pergunta, em Efésio, olha o que aqui diz Efésio, capítulo de número, vamos lá, vamos para Efésio, vamos entender essas fé e obra. Efésio, capítulo 2, versículo 8 e 9, escuta só. Quem ele diremos profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Em verdade, nós, mistério da sua vontade, segundo a bom propósito. Efésio capítulo 2. Eu errei, estava Efésio 1. Vamos lá. Efésio capítulo 2, versículo 8. Que aqui diz sobre essa obra e fé. Não é isso? Essa pergunta, para esclarecer melhor. Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Olha aí. O próprio Paulo falando, pois é pela graça que sois salvos. Aí vem, por meio de quê? Da fé. Olha o que traz a clareza de certeza de salvação. É essas verdades que você está ouvindo. É essa verdade que, pastor Ali, que a gente está discutindo, trazendo para aqueles que sempre nos seguem do Kadosh Pode Mais, para ficar mais à luz da Bíblia. Por isso que é preocupação nossa, né? É preocupação da congregação Kadosh de levar o Evangelho com clareza, com entendimento, para que as pessoas compreendam o porquê precisa seguir a Jesus, o porquê ter certeza da salvação, porquê dizer que é salvo, né? E por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 de Efésios 2. Não das obras para que ninguém se glorie. Olha que coisa interessante. Isso aqui é para ser discutido. Isso aqui é para ser... Por quê? Porque só basta ter fé. Eu digo, segundo a Bíblia, só. Porque se você tiver fé, você vai mostrar suas obras.
Se você tem fé em Deus, você não vai ter uma obra má. Se você tem fé em Deus, você vai agradar a Deus. Você vai se preocupar em agradar a Deus. Como diz em Hebreu 11, a fé é impossível agradar a Deus sem fé. Então a fé é essencial. A fé é a essência que dá ao ser humano a clareza de certeza de salvação. Só não é salvo quem não tem fé. Só não é salvo só não tem obra boa aqui na terra quem não tem fé em Deus. Mas quem tem fé em Deus vai fazer a vontade de Deus, vai pregar o evangelho, vai se preocupar com a salvação do outro, não é isso, pastora? É o que a congregação Kadosh faz. Estamos aqui transmitindo sempre no YouTube, no Instagram, né, no Facebook, transmitindo a palavra de Deus. Por quê? Porque acreditamos que esta palavra nos salvou e pode salvar você também, né? Eu creio que respondi, né, essa pergunta. Vamos lá, vamos para outra pergunta. A outra pergunta é o seguinte: um cristão pode perder a salvação? Aí eu complemento assim, um exemplo. Eu sou crente desde que nasci. Eu ainda corro um risco de perder a salvação? Vamos dizer, você falou muito bem, você é crente desde pequeno, nasceu no lar evangélico, né? Que pessoas que não entendem, nasceu no lar evangélico, não conheceu o mundo, mas hoje você tem mais ou menos, vamos dizer, pastor, você tem uns 30 anos, né? Vamos dizer, 30 anos de crente. Corre o risco de perder essa salvação? Isso é evidente. Claro que sim. Por quê? Porque se der ouvido à voz do inimigo, do nosso adversário, pode sim perder a salvação. Todos que estão salvos, que têm essa certeza de salvação, essa clareza de salvação, se não estiver continuamente com fé, com obra, pode sim perder. Está escrito isso na onde? Nós vimos exemplo de duas pessoas, um casal, se não me foge da memória. Onde é que está escrito isso? 2 Timóteo, vamos para 2 Timóteo, para entendermos, para compreender essa palavra que é tão importante, né? Segundo Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 18. Vamos lá? Vamos ver o que é que diz. A pessoa corre o risco. A pergunta é: a pessoa corre o risco, depois de 30 anos de crente, com 2 anos de crente, 1 mês de crente, corre o risco de perder a salvação? Claro. Olha só. Isso tem respaldo bíblico? Isso está na Bíblia, pastor? Tá. Em 2 Timóteo, capítulo de número 2, e versículo 18, diz assim: esses desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinha em alguns. Olha só, duas pessoas perverteram-se da fé, perderam a fé, apostataram-se da fé. Se você perder esse dom tão importante que Deus lhe deu, a fé, se qualquer pessoa, 30, 40, 100 anos de crente, perdeu a fé, perdeu a salvação. Porque o que garante a pessoa salvo é a permanência na fé, né? Se perdeu a fé, perdeu o sentido da salvação, perdeu a essência do perdão, não é isso? Como é a pessoa que perde a fé em Cristo? Como vai acreditar que Ele perdoa os seus pecados? Né? A essência é essa, é a fé. Isso que é importante. Vamos para a outra pergunta. Essa eu creio que já respondi, né? Eu fui bem claro, creio, né, pastor Aline? Eu fui bem claro dentro da Bíblia, né? Segundo a Bíblia. Não em minhas palavras, mas na Bíblia. As minhas palavras têm que estar
afirmada, segurada na Bíblia, porque ela é a verdade, né? Vamos lá. Como eu posso ter certeza absoluta da minha salvação? Estamos falando de salvação, né? Porque tem crente... Ah, você diz, por que essa pergunta? Porque tem crente que tem dúvida. Tem crente que a fé tem hora que dá, né? Uns km, não sei, para menos. Tem pessoas que têm dúvida ainda de fé, de salvação. Como eu ter certeza? Que é o tema, né, inicial. Como eu ter certeza de salvação? Nós aprendemos, pela fé é essencial, pela obediência à palavra de Deus. Agora, como ter certeza realmente que você é salvo? Segundo a Bíblia, vamos para Marcos, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreve o evangelista Marcos. O que é que diz Marcos? Vamos ver. Como ter certeza, né? A pergunta? Como ter certeza, né, da minha salvação? Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. Né? Existe uma regra. Antes de falar esse texto, eu vou dizer o seguinte: existe uma regra. Existe uma regra para ter certeza plena de salvação. Quando você segue essa regra, não há dúvida. Se talvez você está em dúvida, porque não há essa clareza e não há essa totalidade de obediência. Veja bem, o que Jesus ensina sobre isso? Em Marcos capítulo 16, versículo 16, pastor Elino, ó, escute só. Diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha, existe uma regra de crer, de acreditar neste evangelho, né? Nós sabemos que todo mundo tem fé. Todas as pessoas têm fé, mas falta uma obra de crença, uma obra de confiança, pastor Danilo. Existe algo que falta. O que é que falta na pessoa que tem dúvida, que tem fé, mas tem dúvida de salvação? É porque ela creu, né? Fé é acreditar, mas falta o quê? Chegar ao batismo. Falta o quê? Ser batizado igual Jesus foi. Jesus foi batizado mais ou menos 30 anos, né? É isso. A Bíblia diz assim: aquele que crê, aquele que tem fé, e porque falta, porque talvez você só creu, só acredita, mas falta-lhe algo. O que? O batismo. Olha só, aquele que crê e for batizado será salvo. Você acredita, você foi batizado, você tem plena convicção bíblica e tem plena clareza e verdade e promessa e afirmação que é salvo, porque não lhe falta mais nada. Você já acredita em Deus que perdoa o seu pecado? Você acredita que o Filho do Homem morreu na cruz para perdoar o seu pecado? Você acredita que está com Cristo, andando com Cristo, vivendo o que Cristo falou, o que Cristo pregou, fazendo o que Ele fez, sendo batizado? Não lhe resta dúvida mais. Se tem dúvida, por que está faltando isso? É isso que dá plena convicção de certeza de salvação, porque não é o ser humano que fala isso, é a Bíblia que diz, é esta palavra que está afirmando, e nesta palavra acreditamos e confiaremos sempre, e temos plena convicção de salvação por intermédio de Cristo, intermédio dessa palavra que Ele falou.
né? Precisa essa regra, né? Para ter certeza e plena convicção de salvação. A outra pergunta. Por que Deus exige sacrifício de animais no Velho Testamento? Por que Ele exigia tanto sacrifício de animais no Velho Testamento? Interessante. Ó, essa é a parte mais importante para que nós entendemos. Você vê, a pastora fez aqui uma pergunta, por que Deus exigia tanto sacrifício? Vamos entender. Por que Deus exigia tanto sacrifício no Velho Testamento? Por quê? Porque Deus mandou matar animais, derramar o sangue. Por quê, hein? Vamos entender à luz da palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Essas são as perguntas e vamos dar a resposta bíblica. Vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico, capítulo de número 5. Vamos responder essas perguntas segundo a Bíblia. A Bíblia responde todas as nossas perguntas, né? Tira todas as nossas dúvidas. Levítico capítulo 5, versículo 10. Do outro fará holocausto conforme o estabelecido. Assim o sacrifício fará por ele a expiação do pecado que cometeu e lhe será perdoado. O povo do Velho Testamento, de Moisés, Abraão, de Isaac, Jacó, daquela época, né? Eles acreditavam no que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus. Existia a Torá, né, para ele, e existia o livro, os mandamentos de Deus. Ele seguia, e ele tinha plena convicção, porque Deus disse, ó, aquele que pecar, aquele que cometeu o pecado, anualmente, traga um novilho, né, uma ave do céu, uma pomba, muitas vezes era algumas aves, né? Resultado, para quê? Para ser morto, e através do sangue derramado daquela vítima, daquele animal, que o pecado daquela pessoa era perdoado. Foi Deus que determinou isso, e ele seguia por acreditar. Por isso que é importante acreditar na palavra de Deus, né, pastor Aline? É por isso que é tão importante acreditar na palavra de Deus. Por quê? Porque eles seguiam, e dentro disso aqui ele podia ter convicção que tinha salvação. Por quê? Porque ele seguia os mandamentos, as ordenanças de Deus. Hoje, nós não matamos animais. A humanidade peca, e como é que é perdoado? Porque só poderia a pessoa ter os pecados limpos, cometido, se tivesse derramamento de sangue. Onde é que está isso, pastor? Hebreus, vamos lá para Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número, deixa eu folhear a Bíblia aqui, né? Versículo de número, Hebreus, livro de Hebreus, lá perto de Apocalipse, né? Nós vamos entender isso. Hebreus capítulo 9, versículo de número 22. O que é que diz? Só existia perdão de pecado se tivesse derramamento de sangue. Isso é uma realidade, isso é verdade. Olha lá, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Quais todas as coisas, segundo a lei desse povo, do povo antigo, né? Se purificava-se no sangue, e se derramamento de sangue não haveria perdão, né? Sem o animal ser sacrificado ali, pastor Aline, não haveria de maneira alguma remissão, perdão dos seus pecados. Por isso que eles faziam isso, né? Mas hoje nós não precisamos mais disso. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus. João muitas vezes diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, Jesus,
pastor Aline, ele foi morto na cruz, derramou seu sangue para perdoar todos os pecados da humanidade. Olha aí, é por isso que traz para nós uma convicção, uma certeza de salvação. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há perdão. Mas nós não derramamos sangue de animal mais, mas Cristo derramou sangue por nós. Para quê? Para que eu e você fosse limpo, para que eu e você fosse perdoado, para que eu e você fosse sarado, para que eu e você fosse liberto, para que eu e você fosse transformado, né? É essa convicção, é esses textos, essa mensagem que nos traz uma grande confiança de salvação. Que Cristo na cruz derramou seu sangue para perdão de muitos pecados. Né? Eu creio que já respondi essa pergunta. Tem mais pergunta? Tem uma só. Tem uma? Os cristãos têm que continuar pedindo perdão por seus pecados? Ou eu, como cristão, eu devo continuar pedindo perdão todos os dias pelos meus pecados? Eita! Olha, a pastora hoje selecionou umas perguntas bem legais, né? Nós, como cristãos, deveríamos sempre estar pedindo perdão? É uma pergunta, né? E a resposta? Olha só. O cristão, pastor Aline, mesmo sendo perdoado os seus pecados de outrora, mas pode, por uma vez ou outra, falar um palavrão com a raiva e pecar, ou fazer algo e pecar. Só que o cristão é diferente dos outros não cristãos. Por quê? Eu vou segurar bastante essa pergunta, que aqui é muito importante. A Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança. A esperança de quê? A esperança do perdão, pastor Ali. A esperança da purificação. Enquanto há vida, há esperança de Deus, Jesus, perdoar. É por isso que o cristão tem que estar constantemente pedindo perdão. Por quê? Porque se ele vir cometer um pecadinho ou um pecadão e morrer sem pedir perdão, sem lembrar do perdão, ele pode ser condenado. Por quê? Porque ele tem um Cristo hoje para perdoar e esqueceu disso. Esqueceu que os seus pecados o Senhor perdoa. Então ele pode, se ele morrer sem pedir perdão a Jesus, ele pode ir para o abismo. Ele pode ir para o inferno. Por quê? Porque ele tem hoje um que perdoa e não lembrou. E não pediu perdão antes da morte. Sabia? É este motivo que o cristão tem que estar constantemente na igreja pedindo perdão. Para quê? Por que ir para a igreja? Para mostrar que a sua fé em Cristo, para mostrar que você tem fé na palavra dele, para mostrar que você tem fé e dentro dessa fé as suas obras indo para a igreja. Entendeu, pastor Aline? É por isso que é importante entender esse evangelho com clareza. Por isso que é importante o cristão estar pedindo perdão, porque na igreja sempre vai falar a palavra de Deus. E o Espírito Santo, por amor àquele que pecou, vai continuar falando com ele, e ele vai lembrar que pecou e precisa de um perdão para poder ir ao céu. Porque se morrer sem lembrar do pecado que cometeu e não pedir perdão, ele pode ir para o abismo. Ele pode ir para o abismo. Por isso que há uma grande preocupação na igreja, da pessoa ir para a igreja, para reconhecer, para ouvir a palavra santa,
Há uma preocupação minha e da congregação Kadosh de estar levando esse evangelho para despertar. Porque muitas pessoas acham, por ser cristão, não precisa mais pedir perdão. Pediu perdão naquele dia que aceitou a Cristo. E mais não. Mas tem uns pensamentos mal, que é pecado. Tem, se nós for olhar lá em Gálatas, tem vários tipos de pecado, né? Comer excessivamente, né? Pensar, maquinar coisa mal para o outro, a ira, a raiva, vários. Aí se esse cristão cair em um desses e não lembrar que Cristo está pronto para lhe perdoar e não pedir perdão, morrendo sem pedir perdão, ele vai para o abismo, isso é certeza. Por quê? Porque ele tem Cristo, ele não reconhece que tem Cristo, que perdoa seus pecados, e não está pedindo perdão. Então, não é isso? Por isso que é importante, essa pergunta é importante aqui, está sempre pedindo a Deus perdão, está sempre indo para a igreja pedir perdão. Não é isso, pastor Aline? Tem que fazer isso. Tem que estar constantemente pedindo perdão a Deus. Para quê? Para que não esqueça do pecado cometido e venha a morrer sem pedir perdão e ir para o abismo, ir para o inferno. Olha o que é que diz também lá em Atos dos Apóstolos. Acontecimento dos Apóstolos, o que é que revela esse livro de Atos? Atos capítulo de número 20, versículo de número 43. O que é que diz? Versículo 20. Você está com a Bíblia aí? Vamos lá. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos entregar. Olha só. A Bíblia, ela diz o seguinte, que nós temos sempre, hoje, um advogado. E esse advogado está para divulgar a nossa causa. Em 1 João fala isso. Que hoje Cristo está como advogado para interceder, para divulgar a nossa causa. Como isso? Ele chega lá no céu, diz: Pai, fulano, cicrano, pecou contra o Senhor. E eu peço para que o Senhor perdoe. Ele está lá no céu como advogado hoje. Vai chegar um dia que ele vai estar como juiz. Aí, nesse dia, antes de chegar esse dia, você tem que estar preparado. Para quê? Para que você não encontre esquecido do perdão. Esquecido de ter pedido a Deus perdão de tudo aquilo que teve cometido, né? Isaías disse: se os seus pecados for vermelho como sangue, eu tornarei claro, branco como a neve. É por isso que é importante estar sempre lembrando do perdão, né? Uma pessoa falando sobre perdão chegou perto de Jesus e disse: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes por dia eu devo perdoar ao meu irmão? Jesus olha para ele, pastor, e diz assim: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dá mais ou menos por dia 400 vezes. Você tem que dar perdão. Perdão é algo tão importante que Jesus disse: olha, ele ensinou na sua oração modelo que através de eu dar perdão é que eu recebo perdão. Se eu não dou perdão, então eu não recebo perdão de Cristo. Por isso que é tão importante perdoar o outro. É importante por quê? Porque sem eu não dar perdão, eu não recebo perdão. Eu não tenho perdão.
Jesus, na sua oração modelo, ele diz: Pai nosso, ele ensina assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos aborreceram. Olha, Deus só perdoa se eu tiver perdão para dar ao outro. É preciso nós compreender, é preciso o cristão entender esse versículo, né? Que precisa doar para receber. No mundo você recebe mais do que doa. O cristão é diferente. Ele doa na proporção que vai mais doando, vai mais recebendo. Isso que é importante. Isso é que dá clareza de salvação. Isso que dá convicção da salvação. Esse vídeo estará sempre aí. Observe. Se for possível, volte e veja a grande verdade que foi citada nesse Kadosh Pode Mais. Sabe por que Deus coloca esse canal, esse evangelho? Sabe por que essas perguntas? Porque você fazia essa pergunta e não tinha uma resposta bíblica, mas você agora tem a resposta bíblica. Você tem, segundo a luz do evangelho, que é preciso lembrar, antes de morrer, do pecado cometido. Por quê? Porque tem perdão. Cristo quer dar perdão aos seus pecados. Cristo quer te dar perdão a você, que digo. Cristo quer perdoar, quer tornar você branco, sem defeito algum. Cristo quer purificar a sua vida. É por isso que você está me assistindo. Você acha que você ouviu essa verdade por acaso? Não. Tudo tem um objetivo. Essa pessoa está aqui viva. Deus permitiu essa pessoa estar com fôlego de vida, amanhecer hoje, só para trazer a você essa verdade e tirar de você a dúvida que você tinha. E através dessas verdades que a congregação Kadosh transmite sempre para você, você recebe de Deus o perdão, você recebe de Deus a graça, você recebe de Deus a libertação das dúvidas, do pensamento obscuro. Então, a partir de hoje, procure uma igreja, procure mostrando que você tem fé. Será uma honra te receber na congregação Kadosh. Será uma honra fazer parte você da congregação Kadosh. Será uma honra para nós, porque a congregação Kadosh está igual Jesus estava na cruz, de braços abertos, para te trazer palavra de perdão, para te trazer palavra de edificação, para trazer para você palavra de esperança, para trazer para você palavra de fé, de confiança, de firmeza, que é esta palavra de Deus. Nesse momento, eu te agradeço muito por ter ouvido esse Kadosh Pode Mais até o fim deste vídeo. Olha só, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Deus desperte sempre o perdão que eu e você precisamos, para que nós não venha esquecer, para que nós venha sempre estar com clareza e com convicção de salvação. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por Ele abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos e abrir nossos ouvidos espiritual para ouvir estas verdades e ver a clareza do Evangelho, e entender a luz do Evangelho. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por a vida da pastora Aline. Te agradecemos, Senhor, por a vida dos crentes. Te agradecemos pela vida daquele que me assiste, que viu a verdade tua, que procurará, Senhor, como demonstração a ti, que tem fé,
que tem confiança em Ti, procurará uma igreja para congregar. Será uma honra receber ele, receber ela, receber a família dela na congregação Kadosh. Deus, abençoa poderosamente. Deus sempre está dentro do nosso coração, nos despertando para andar em Teu caminho, para viver a Tua verdade, para entender os Teus segredos, para compreender, Senhor, e ter plena convicção de salvação, como nos deste. Deus eterno, nós Te agradecemos por tudo. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, nos abençoa. Deus, nos dá mais condição para levar mais esse evangelho com mais qualidade, com mais clareza, com mais entendimento, com mais sabedoria, como tem dado, Senhor. Nos ajuda poderosamente. Em nome de Jesus, Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Até o próximo Kadosh Pode Mais, se Deus nos permitir. Muito obrigado.